Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de novembro, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Estamos no mês de novembro, amados irmãos e irmãs. Ontem celebrávamos o dia da celebração de todos os fiéis defuntos. Domingo agora nós vamos celebrar dia de todos os santos. E claro, a celebração do dia de todos os santos aconteceria no dia 1º de novembro, porém a Igreja, como mãe, para que os fiéis aproveitem melhor este grande mistério, ela desloca, poderíamos assim dizer, a festa, a solenidade para o domingo mais próximo. Então, próximo domingo, vamos estar celebrando a festa de todos os santos. Nós percebemos, portanto, que sobretudo esse início do mês de novembro, somos convidados a refletir sobre a nossa vida, o nosso futuro, que é a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao seu chamado, a sermos instrumentos de seu amor no mundo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda para o dia de hoje, contamos por meio da liturgia com a primeira leitura que se encontra na carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo fala sobre a circuncisão, sobretudo, não simplesmente marcados na carne, mas, sobretudo, marcados no coração, marcados verdadeiramente pela presença de Deus na nossa vida. São Paulo aqui está falando sobretudo da sua descendência, de onde vem, mas ele conclui dizendo, ele fala: aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se
algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Então Paulo foi profundamente um observador da lei, era judeu plenamente. Porém, depois ele se converte, ele encontra o Senhor, e aí ele muda então a sua vida. Ele vai dizer assim: mas essas coisas que eram vantagens para mim, considero-as ou considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante das vantagens ou da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Olha o que ele diz: tudo é perca ou perda diante daquilo que significa conhecer a Cristo Jesus. É bonito perceber então que na primeira leitura fala da perda, né? Paulo se coloca em situação de perda. Ele considera que perdeu tudo e para ele isso não é tristeza, mas alegria. O Salmo 104 traz como resposta: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Então nós precisamos ter esta dinâmica, né? O que nós vamos perceber pelo Evangelho de hoje é a perca, o encontro, a busca, né? E a alegria de se ter encontrado. Aqui no Evangelho nós percebemos a ovelha perdida e a moeda perdida. O salmista nos convida, então, de ter um coração exultante, porque buscamos o Senhor, porque vamos ao encontro do Senhor. Por fim, então, nós voltamos a olhar para o Evangelho de hoje. O capítulo 15, amados irmãos e irmãs, em todo o seu contexto, as 3 parábolas que o compreendem, data ou pode ser nomeado como o capítulo da misericórdia, ou as parábolas da misericórdia. Aqui nós não vemos a palavra misericórdia, mas nós percebemos a atitude misericordiosa de Deus, tanto pelo primeiro relato, como pelo segundo e como o terceiro relato das parábolas que compreende este capítulo. Nós aqui hoje temos a oportunidade, por meio da igreja, de refletir um pouco sobre as 2 primeiras parábolas da misericórdia. Elas são consideradas por alguns autores bíblicos como parábolas gêmeas. Elas têm praticamente a mesma estrutura, com alguns elementos distintos. A terceira parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso foge um pouco à regra dessa estrutura que nós observamos nas 2 primeiras parábolas. Mas também é importante perceber o seguinte: a primeira parábola nós temos uma proporção de 10:1, ou melhor, de 100:1. Na segunda, de 10:1. Na terceira, de 1:1. São 2 irmãos, os 2 se perdem praticamente, mas um é reencontrado. Mas as parábolas de hoje, amados irmãos e irmãs, a parábola da ovelha perdida, ela se dá sobretudo dentro desta moldura. O início do Evangelho traz para nós o sentido daquilo que Jesus está falando, o sentido da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas nos traz então que naquele tempo 2 grupos se aproximavam de Jesus para escutá-lo. 2 grupos, por outro lado, murmuravam e criticavam a atitude de Jesus. Quais grupos são estes? Por um lado, nós temos os publicanos e pecadores. Por outro, temos os mestres da lei e os fariseus. Amados irmãos e irmãs, os pecadores se aproximavam do Senhor para escutar a sua palavra. Os que eram considerados santos, irrepreensíveis, observadores da lei, procuravam criticar a Jesus.
Portanto, diante desta atitude, Jesus conta uma parábola para dizer desta acolhida, desta busca, enfim, do Senhor Deus para com os seus eleitos. A primeira, então, fala das 100 ovelhas, que o pastor de ovelhas perde uma, deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. A ovelha, amados irmãos e irmãs, precisa do pastor, ela não consegue por si mesma sobreviver. E o pastor então vai ao encontro dessa que se perdeu. Vai, procura incansavelmente até encontrá-la. Encontrando-a, coloca nos ombros e com muita alegria traz para casa. Reúne os amigos, os vizinhos e faz uma festa. Então, esta alegria do que estava perdido foi encontrado. E nesta experiência, então, a alegria emana, a alegria brota. A ovelha perdida, então, os pecadores que se encontram, entre aspas, aos olhos do mundo, perdidos. A dracma, nós temos aqui então a moeda perdida, de 10 para 1, 10, uma se perdeu. É curioso observar a lógica que Jesus empreende nessas parábolas, porque dentro de uma sociedade onde se prega e se vive tanto a dimensão do descartável, certamente, amados irmãos e irmãs, em outras circunstâncias, não haveria-se tanta preocupação em procurar uma moeda perdida, uma vez que se tenha 9 moedas. Porém, Jesus quer trazer aqui a importância de que, indiferente da quantidade, todos são importantes, sobretudo voltado à realidade do pecador, daquele que é marcado então pelo pecado, mas que confia em Deus. O Senhor vai ao encontro a esta busca de se converter, a essa busca de se aproximar, mas a iniciativa sempre é de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro. Por isso, no dia de hoje, somos convidados a olhar para essas parábolas e refletir sobre a nossa vida. O Senhor vem ao nosso encontro, nos busca, procura constantemente, não desiste de nós. Por outro lado, como estamos vivendo a nossa vida? Estamos no grupo dos publicanos e pecadores, que são capazes de ir ao encontro do Senhor, de acolher a sua palavra, ou estamos nos grupos dos fariseus e os mestres da lei, que murmuram, criticam, que julgam e falam mal, enfim. Peçamos ao Senhor que possamos ser alcançados por Ele, envolvidos por seu amor, e assim, amados irmãos e irmãs, participar desta grande alegria dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.